Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Leonardo Soares e essa é mais uma aula de linguagem de programação, dando continuidade à nossa programação orientada a objeto. Hoje nós vamos falar sobre herança. Vou começar mostrando como é feito usando funções construtores e depois vou mostrar a sintaxe de classe do ES6 e E6. Muito bem, vamos começar aqui fazendo com funções construtoras. Então vamos declarar aqui uma função qualquer para criar uma pessoa. Essa função vai receber aqui dois parâmetros, pode ser nome e sexo. Vai só atribuir esses parâmetros aos atributos do nosso objeto. Diz.nome recebe o nome, diz.sexo recebe o sexo. Vamos aproveitar, vamos acrescentar uma função para esse protótipo que nós estamos criando, né? Para essa classe pessoa, esse objeto pessoa, aí depende como é que você quer chamar. Por enquanto, o pessoal que vem de outras linguagens chamaria como classe, né? Nós estamos definindo aqui, nós vamos usar como protótipo para a gente criar objetos. Então, eu vou criar aqui, vou chamar lá o pessoa, ponto. Lembre-se que eu tenho que fazer no protótipo do pessoa, porque se eu fizer direto aqui no pessoa, vai ser copiado para cada objeto, e eu não quero esse comportamento, quero que seja no protótipo. Ponto apresentar. Vai ser igual a uma função, não vai receber nada, vai retornar aqui, vamos usar literals. Olá, eu sou o, e vamos escapar aqui o diz.nome. Muito bem, vamos criar um objeto agora, vamos chamar o objeto aqui de P1, a nossa pessoa 1, const P1, vai ser igual a new pessoa. Vamos informar aqui o nome dessa pessoa vai ser Mariana, e o sexo dessa pessoa vai ser feminino. Vamos aqui pedir para a Mariana cumprimentar as pessoas, então a Mariana se apresentar. Console.log o P1, que é o nosso objeto, ponto apresentar. Certo? Olá, eu sou o Mariana, ficou esquisito, né? Mas enfim, tá bom para o nosso exemplo aqui, ele é só para ser didático, tá perfeito. Então, fui lá, rodei o método, eu posso inclusive vir aqui no terminal e ver o objeto P1. O objeto P1 está aqui, ele é do tipo pessoa, o protótipo bonitinho, o protótipo tem aqui o método apresentar, tudo certo. Bom, agora eu quero criar um outro objeto, quero criar uma outra função construtora que herde de pessoa. Vamos dizer que eu quero criar um estudante. Então, eu vou criar aqui o const estudante, que vai ser uma função construtora, function, e aí o estudante vai receber o nome, o sexo e o curso, ok? Muito bem. E aí agora, eu quero atribuir esses valores do nome, do sexo e do curso a atributos, ok? Eu quero fazer exatamente o que nós fizemos ali, certo? Agora eu tenho o curso passando aqui curso. Só que acontece, de cara a gente vê um problema aqui. A gente não deve ficar repetindo código, né? Tem lá o princípio do not repeat yourself, em que eu devo evitar de ficar repetindo código. Imagine que esse código aqui, para criar esses atributos, tivesse uma lógica mais complexa, né? Então, eu não quero repetir esse código aqui. Esse código está vindo lá da pessoa, porque todo estudante, ele é uma pessoa. Então, eu vou executar aquela função pessoa lá. Só que se eu executar aquela função pessoa aqui, passando o nome e o sexo para ela, o que vai acontecer? Como eu estou fazendo uma execução, vou tentar criar um estudante aqui, const 1, vai ser igual a new estudante, vamos passar aqui a Mariana, o sexo dela é feminino, a Mariana faz arquitetura, ok? Vamos tentar criar. Quando eu tentar criar, ele vai dar erro na chamada da função pessoa. Por quê? Porque aqui eu não usei o new. Quando eu uso o new para chamar a função construtora, o new vai criar um objeto vazio, lembra dessa aula? Vai criar um objeto vazio, vai setar o disk como sendo aquele objeto vazio, e aí vai rodar o código e retornar aquele objeto que ele criou, atribuindo aqueles atributos ali, dando valor para aqueles atributos, definindo os atributos dentro do disk, que é o próprio objeto, e retornando esse objeto. Aqui, como eu só chamei o pessoa, o disk é nulo. Então, isso não vai dar certo. Ele não sabe quem é diz, nome, não sabe, conhece os atributos, ok? O diz é nulo. Então, aqui eu tenho que usar o método call. O método call me permite executar uma função e especificar quem é o diz dela. E aí eu vou passar o diz, como eu estou dentro
de estudante. Estudante vai ser chamado com new, ó. Então o estudante vai ter criado um diz, vai estar apontando para um objeto vazio aqui, o diz. E aí quando eu chamar o professor, ele diz que o diz dele é esse objeto vazio que ele criou em estudante. E agora vai dar tudo certinho. Agora eu posso vir aqui, inclusive, e usar o objeto E1. Tá lá bonitinho, o meu estudante com nome, sexo e arquitetura. Professor, já está feito a herança? Não, eu só rodei aqui, usei o construtor de pessoa para inicializar meus atributos aqui de estudante. Eu preciso que o estudante tenha acesso aos métodos ao que foi definido lá em pessoa. Eu ainda não tenho. Ó. Se eu tentar imprimir aqui o console.log E1.apresentar, eu ainda não tenho acesso a esse método. Porque esse método ainda não faz parte do protótipo. Não faz parte ainda do protótipo de estudante. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso dizer que a minha classe estudante, a minha função estudante, que o protótipo dela, ele vai ser igual. Aí eu vou usar o object, aliás, sem o new, perdão, object.create. E vou mandar o object.create criar um objeto para quem? Por pessoa, baseado em quem, né? Em qual protótipo? Pessoa.prototype. Agora sim, ele vai atualizar o meu objeto, vai dizer que o estudante, a cadeia de protótipo do estudante passa pela cadeia de protótipo da pessoa. Então agora ele vai criar, o objeto.create retorna um novo objeto. Eu vou criar esse objeto baseado no protótipo de pessoa. Então agora o que tinha lá na pessoa definido, no protótipo de pessoa, passa a pertencer ao estudante. E obviamente eu posso criar novos métodos para o próprio estudante, né? Se eu vier aqui agora colocar o E1, vocês vão ver aqui, ó, que o E1, ele, no protótipo dele, ele tem pessoa, e no nome pessoa, você tem lá o método apresentar. Se eu quiser definir um novo método aqui para estudante, eu posso perfeitamente, né? Eu posso vir aqui e colocar um estudante, ponto, estudante, ponto, prototype, ponto, sei lá, formatura, que vai ser igual a uma nova função que vai retornar aqui a previsão de formatura desse sujeito. E aí vamos receber aqui o ano em que ele se matriculou. E a gente retorna vamos retornar aqui bonitinho. Eu acho que vou formar em. E vamos retornar aqui o dias.ano. Vamos retornar aqui o ano mais 5. Vamos dizer que a pessoa acha que ela vai formar em 5 anos. Ok? Aí agora eu posso chamar aqui o console.log. Colocar aqui quando que essa pessoa acha que ela vai ter a formatura dela. Ela começou o curso em 2025. Ele vai lá e fala assim, eu acho que eu vou formar em 2030, perfeitamente. E aqui é herança normal, certo? Então, o estudante tem o método formatura, além dos outros métodos que ele já tinha, né? E, obviamente, herança para baixo sempre, né? Vocês já viram lá a orientação objeto em alguma matéria da faculdade por aí. Se não viu, tem que procurar ver lá. Porque nós não estamos aqui ensinando os conceitos fundamentais de orientação a objeto, ok? Então, beleza, o estudante tem esses acessos a esse método. Se eu quiser mudar o apresentar, se eu quiser sobrescrever esse método, eu também posso. Lembre-se da cadeia de protótipos que eu expliquei na nossa aula sobre objetos. Ele vai primeiro procurar o método no objeto. Se não existe, passa para o protótipo e aí ele vai perseguir na cadeia de protótipos. Então, ele só vai delegar a execução para o protótipo de cima, de quem ele está herdando, se ele não encontrar no protótipo do próprio objeto. Então, se eu quiser que ele, uma versão mais acurada, uma versão mais especializada, uma sobrescrição, basta eu escrever de novo o método agora no protótipo, né? Então, eu posso vir aqui, ó, depois que eu já herdei esse protótipo, né? Eu já posso vir aqui e falar, ó, estudante, pronto, prototype, ponto apresentar, aí ser igual a function. Vamos copiar esse código aqui para não ficar... Vamos copiar esse código aqui, colar aqui. Eu sou estudante, tá? E curso. Aí vamos imprimir aqui o curso que o estudante faz. Diz.curso.
Então, eu estou fazendo aqui uma sobrescrição. Então, eu sou Mariana e curso arquitetura. Então, agora eu sobrescrevi esse método. Então, agora eu tenho um comportamento mais especializado para o objeto estudante. Se eu não sobrescrever, fica valendo o objeto que eu tinha lá na minha classe pai, ok? Bom, então essa é a sintaxe de como o JavaScript funciona usando funções construtoras. Dá para fazer também usando objeto.create. Mas nós estamos interessados aqui em ver a sintaxe nova, a sintaxe ali usando o EX6, falar isso em português é difícil, o EE6, que nós estamos usando ali a sintaxe de classes, né? Que vai acrescentar uma camada a mais de abstração nisso aqui. Então aqui eu sou obrigado a trabalhar explicitamente com protótipo, eu tenho que conhecer cadeia de protótipo, eu tenho que entender o que está acontecendo, né? Agora não, usando classes, ó, então eu vou comentar esse código e vou fazer exatamente a mesma coisa agora com a sintaxe nova, ok? Então eu vou criar uma classe pessoa. A minha classe pessoa, eu vou criar um método construtor na minha classe pessoa. Então, o método construtor da minha classe pessoa, ele tem lá o nome e o sexo. Ele está atribuindo esses valores, então diz.nome recebe o nome, o diz.sexo recebe o sexo. Ok? Além disso, nós temos aqui a função apresentar. Apresentar está retornando: olá, eu sou fulano. Olá, eu sou fulano. Nossa classe está pronta. Vamos testar aqui, ó. Vamos criar o P1 de novo, que vai ser igual ao new pessoa. Vamos criar aqui agora o James. O James é do sexo masculino. Vamos pedir o James para se apresentar. Console.log James. Ó, eu chamei foi de P1, né? P1.apresentar. Ok? Tudo certo. Olá, sou o James. Está funcionando a nossa primeira classe. Vou criar agora a segunda classe, herdando da classe pessoa. Classes não são hosteds. Então, classes não são içadas, né? Então, eu não posso escrever a segunda classe antes da primeira aqui. Eu não posso vir aqui e criar a classe estudante. Para fazer a herança aqui, eu vou usar a keyword extends pessoa. Eu não posso fazer isso nessa ordem, porque classes não são hosted. Então, se eu tentar fazer isso, é fácil. Eu não consigo herdar da classe pessoa. Eu não consigo acessar a classe pessoa antes de você ter inicializado a classe pessoa, tá? Então, classes não são hosted. Então, eu vou fazer aqui embaixo. E ao fazer isso, eu estou dizendo que estudante agora herda de pessoa. Ele já está fazendo aqui a questão do protótipo. O protótipo de estudante vai ser igual a um objeto criado para o protótipo de pessoa. Ele está fazendo isso para mim. Uma camada extra de abstração, não está aqui transparente para mim, né? Estou fazendo isso aqui, estou usando no nível mais alto, estou me concentrando só no que é importante, não estou ocultando os detalhes, é justamente o conceito de abstração. Muito bem, vou criar um método construtor aqui. A hora que eu crio esse método construtor, o meu estudante pode eventualmente receber mais coisas do que só o nome e o sexo, né? O nosso estudante lá recebia nome, sexo e curso. E aí a primeira coisa que eu vou fazer aqui é chamar o super para fazer uma referência ao construtor da superclasse e vou passar para ele o que ele recebe lá, que no caso aqui é o nome e o sexo. Ele vai saber o que fazer com o nome e o sexo e eu vou só atribuir o curso. Então diz.curso vai receber aqui a nossa variávelzinha curso, ok? Se os parâmetros forem iguais, eu não preciso fazer essa chamada. Se os parâmetros forem iguais, ele vai implicitamente chamar para mim o super, passando para ele os parâmetros que eu recebi ali embaixo, né? Const E1 vai ser igual a new estudante, o Carlos do sexo masculino, os parâmetros são iguais, ele vai implicitamente fazer isso aqui para mim. Oi, o que aconteceu? Diz... Ah, tá. Eu vou omitir o construtor aqui, né, na verdade. Aí eu omitindo o construtor, não fiz nada no construtor. Aí agora sim, se eu vier aqui, ó, ele já fez para mim, tá vendo? Então, como eu omiti o construtor, ele criou um construtor para mim. E esse construtor já passou o super para minha superclasse ali. Bonitinho, ok? Se eu criar esse construtor aqui, então eu vou criar esse construtor recebendo aqui o nome, o sexo e o curso, né? Aí agora eu preciso receber esses três parâmetros e agora sim
eu chamo o super de forma explícita, passo para ele o nome e o sexo, que é o que ele pode, não precisa estar na mesma ordem, né? O que interessa aqui são os nomes dos atributos. E vou só atribuir aqui o curso, que vai ser igual ao curso. Tenho que ir lá. Eu gosto de ainda colocar os pontos e vírgulas aqui, porque senão a máquina virtual coloca pra gente, mas eu gosto de colocar o ponto e vírgula eu mesmo. E o Carlos faz matemática. O Carlos faz matemática. Então agora se eu vier aqui, ó, tá lá o Carlos. O Carlos faz matemática. Ele setou o protótipo de Carlos para mim certinho, ó, como pessoa, tá vendo? O Carlos tem acesso aos métodos de pessoa, tudo normal. Eu posso estar usando aqui e fazer o Carlos se apresentar, ó. Então, é um ponto apresentar. Vamos chamar isso aqui no console.log. É um ponto apresentar. Vai funcionar perfeitamente. Eu posso adicionar outros métodos que eu quiser. Nós tínhamos lá o método formatura, né? Então, eu tinha aqui o método formatura. Vamos copiar o código do formatura. Cadê o código do formatura? Estava aqui, né? Eu acho que eu vou formar em X anos, ó. Ok? O Carlos agora pode imprimir aqui a sua previsão de formatura. Formatura recebe um ano aqui, né? Formatura, vamos dizer que o Carlos entrou em 2015 na faculdade. Ele vai lá, eu acho que eu vou formar em 2020. Tudo certo. E se eu quiser sobrescrever o método? Tranquilo. Como eu já fiz isso aqui, o super já setou o protótipo aqui. Então, já está definido aqui o protótipo. Eu só acrescento o método, esse método vai ser acrescentado no meu protótipo e não na cadeia de protótipo. Ele vai estar primeiro na minha cadeia, ele vai estar mais baixo no nível ali e ele vai ser executado, né? Então, basta eu fazer a nova versão do apresentar que eu quero aqui. Então, apresentar, vamos ver aqui de novo o que é o nosso apresentar da nova versão, era isso aqui, né? Ele acrescenta o curso. Olá, eu sou fulano e eu faço o curso tal. Ok? Então, perceba que com o uso de classes, a sintaxe ela é muito mais simples, ela é muito mais reduzida, ela é muito mais direta, ela está ocultando muitos detalhes aqui. Tá vendo? Então, eu não preciso mais estar chamando o call, especificando o diz, eu não preciso estar setando, criando um protótipo a partir do protótipo da classe que eu criei anteriormente, definindo isso explicitamente no meu código, não preciso mais jogar o método direto para o protótipo, porque senão o método vai ser copiado para os objetos. Então, ao usar classes, eu tenho uma camada maior de abstração que deixa meu código mais limpo, mais moderno, mais fácil de ser dado continuidade, dado manutenção no futuro. Lembrando, como eu disse na outra aula, não quer dizer que o uso de funções construtoras está depreciado, ou que é algo legado, não é isso. Você pode continuar usando, mas você está fazendo uma aplicação nova hoje em dia, o ideal é que você use essa sintaxe mais moderna. Se você já programa JavaScript, tem costume, gostava de fazer, ou se identificou, pessoa, eu gostei muito, nunca gostei dessa forma de orientação a objeto, parecida com Java, eu nunca gostei disso, não gosto de Java, eu quero distância do Java, eu quero trabalhar direto com a função construtora e o protótipo. Você pode ficar à vontade para continuar fazendo, não há problema algum. Ok? Bom, pessoal, é isso. Muito obrigado. Espero você na nossa próxima aula.